Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Bom, um fato que deve ser reconhecido é que ultimamente Dragon Ball tem tido alguns problemas, seja em questões mais técnicas ou em questão de narrativa mesmo. Porém, para muitas pessoas, a grande causadora disso é a Toei Animation. E por isso no vídeo de hoje eu vou falar alguns problemas que essa empresa causou para Dragon Ball. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Em 1984, Akira Toriyama teria escrito a sua mais nova história em formato de mangá, retratando sobre uma história de um jovem com rabo de macaco indo atrás de esferas mágicas. Então, com a popularidade de seu mangá, ele finalmente ganharia uma adaptação de anime. Em 26 de fevereiro de 1986, Dragon Ball estrearia na TV. Com o tempo, a sua popularidade fez com que o anime continuasse até a sua fase Z. E sendo animado pela Toei Animation, um anime de Dragon Ball e Dragon Ball Z seria uma ótima adaptação de seu mangá, apesar de algumas falhas, como a quantidade excessiva de episódios e a enrolação desnecessária. Mas isso seria algo comum para a época. Chegando em 96, a adaptação do anime de Dragon Ball finalmente acabou. E por algum motivo a Toei quis continuar, criando a sua própria história de Dragon Ball, sem a revisão do mestre Toriyama. GT foi um projeto egoísta e mal planejado, com o seu primeiro episódio sendo feito literalmente uma semana depois do final de Dragon Ball Z. E aqui a gente já começa a perceber a ganância da Toei. E após a finalização do GT, nós ficamos incríveis 16 anos sem nenhum conteúdo audiovisual de Dragon Ball. Sim, nenhum conteúdo audiovisual de Dragon Ball. Esse filme aí não existe. Mas Goten, se a Toei ficou todos esses anos sem Dragon Ball, como é que ela continuou faturando tanto? E bom, meus amigos, é aqui que One Piece entra na história. Em 1999, nós começamos a acompanhar a história do pirata que estica. E por todos esses anos sem Dragon Ball, ele foi a maior fonte de renda da Toei. E então, Dragon Ball finalmente voltou. Tivemos a Batalha dos Deuses. E com o sucesso da Batalha dos Deuses, eles fizeram mais um filme, que é o Renascimento de Frieza. Mas adivinha só, né? A Toei queria farmar dinheiro 2 vezes com os filmes. Ou seja, decidiram refazer o filme em formato de anime. E sabe qual que é o pior? Eles deram um tempo extremamente limitado para os animadores. Então o anime saiu extremamente mal animado. Não só isso, mas a Toei estava tão animada para farmar o dinheiro dela que ela não deu tempo pro Akira escrever um mangá. Ou seja, o mangá e o anime estavam saindo simultaneamente. Tanto é que o Toyotaro teve que cortar a saga do Frieza Dourado, porque senão ele não ia conseguir chegar na saga do Hit. E se lembram que eu mencionei One Piece anteriormente? A Toei acabou se tornando meio infantilizada com o tempo, e isso acabou respingando em Dragon Ball. Por terem ficado tantos e tantos anos sem trabalhar com o Goku e tão acostumados com o Luffy, eles acharam que seria uma boa ideia reformular todo o personagem do Goku para simplesmente transformar ele no Luffy. Afinal, eles são parecidos e os fãs gostam do Luffy. O que poderia dar errado, né? Ele costuma usar uma roupa preta, por isso passamos a chamá-lo de Goku Black. Como assim? Quer dizer que esse cara é mais descolado do que eu? Resumidamente, a Toei estava com pressa para fazer um anime mal feito e transformar o Goku em uma versão mais escrita do Luffy, mas ao mesmo tempo estava com preguiça de esperar o autor ir lá e fazer um material minimamente decente para eles. E como resultado disso, nós ganhamos um anime e um mangá que são completamente diferentes. Diferentemente da Toei antiga, que apesar dos pesares, quando mudava alguma coisa do mangá, eles tentavam fazer algo melhor, mas hoje em dia só parece que a pressa tomou conta deles, ou a ganância, chamem como quiser, até que simplesmente por algum motivo o anime acabou e nós estamos há quase 10 anos sem nenhum anime de Dragon Ball, e material para adaptar tem. A saga Granola sozinha já tem mais capítulos do que todas as outras sagas que foram adaptadas juntas, e mesmo que nós não tivéssemos 3 sagas basicamente para serem adaptadas, daria para Toei usar do formato de temporada para adaptar, ao invés de esperar ter, sei lá,
lá, uns 4 arcos para fazer semanalmente. Mas Goten, Dragon Ball precisa ser semanal. Precisa mesmo ou você só tá acostumado com o formato? De fato, nós teríamos menos episódios saindo e provavelmente eles demorariam mais para sair. Porém, a qualidade e o tempo que os animadores teriam já compensaria isso. E fora o fato de que existiria mais liberdade para adaptar fielmente as cenas, sem precisar censurar tudo. Quero dizer, a Toei ela não censura porque ela quer, né? Sim, ela censura. Mas falando sério, eu sei que tem muita gente que parece ter medo desse novo formato, mas eu sinceramente acho que seria a melhor opção para uma futura adaptação de DBS. Não só por essas questões que eu falei, mas aí não teria essa obrigação de encher de filler. E os fillers que fossem colocados seriam bem pensados e estariam lá só para acrescentar. E você deve estar se perguntando, Goten e o Daima? Bom, muitos falam sobre essa treta judicial que está acontecendo sobre os direitos de Dragon Ball, mas muitos não sabem que isso começou até antes do Akira Toriyama morrer, mas no caso, antes era sobre o anime de Dragon Ball, ou seja, um lado queria continuar o anime e o outro não queria deixar, e por isso a Toei decidiu fazer o Dragon Ball Daima, pois não estaria ligado a DBS. Então sim, o Daima, querendo ou não, é parte do farm de dinheiro infinito da Toei. Nessa questão eu não tenho muito o que falar, são duas empresas discutindo por dinheiro, então não vai ter alguém certo ou errado. Mas o que me deixa irritado é que pela ganância de duas empresas e pela falta de consenso, nós estamos há quase 10 anos sem continuação, e mesmo assim a Toei não parece estar se importando tanto. Afinal, Dragon Ball foi a franquia mais lucrativa dela em um ano onde One Piece estava passando e Dragon Ball não. E em todos esses anos, mesmo sem anime, Dragon Ball tá lá no topo, disputando pelo pódio. Então de um lado nós temos uma empresa que só pensa em dinheiro e que quer lucrar o máximo possível, gastando o mínimo possível. Do outro nós temos uma empresa que quer manter Dragon Ball pra si e que não quer que ele seja adaptado. E por último nós temos a fanbase, que vai consumir qualquer coisa com o título de Dragon Ball. E pra piorar, não só vai elogiar, independentemente se for bom ou ruim, mas vai querer que você elogie também. Mas eu acho que esse terceiro lado pode ficar para outro vídeo. O que eu tô querendo dizer é, quem é fã dessa franquia dificilmente vai ganhar, pois todos os lados estão contribuindo para a obra piorar de um jeito ou de outro. E você pode até pensar que a Toei não é tão ruim assim. Aí eles vão lá e anunciam que vão usar inteligência artificial para fazer seus animes, incluindo Dragon Ball. Alguém aqui ainda duvida que essa empresa só vai pensar no dinheiro da forma mais fácil possível, fazendo um trabalho às vezes no mínimo questionável quando poderia fazer obras-primas? O final do Daima e coisas atuais do One Piece não mentem. A Toei tem plena capacidade de entregar algo bom quando quer. O problema é que muitas vezes eles não querem. E é por isso que eu fico com o pé atrás quando falam sobre um possível remake de Dragon Ball clássico. A Toei gosta do caminho mais fácil. Ela sabe que mesmo se jogar no seguro, os fãs vão aceitar qualquer coisa que ela fizer. Então realmente não tem por que se esforçar. E só pra fechar a questão do Dragon Ball clássico, toda essa questão da censura, seja no sangue ou nas piadas, acabaria tirando grande parte do que faz o clássico ser o clássico. Muitas piadas, apesar de não serem para crianças, são engraçadas justamente por ter esse tom. E a Toei de hoje em dia não tem culhão para animar isso. E repetindo aqui, a verdade é que simplesmente não adianta. Não importa quem vai vencer essa batalha judicial pelos direitos de Dragon Ball. Não importa se a gente vai receber um anime ou um filme novo ano que vem ou não. No fim, quem vai perder com isso somos nós, os fãs. Porque a gente vai sempre consumir esperando que a obra esteja melhorando. E enquanto não doer no bolso da Toei, ela não vai fazer absolutamente nada diferente. Enquanto ela não sentir falta dos milhões e milhões e milhões que ela recebe, não haverá esforço, mas eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E eu sei que você pode estar se sentindo muito solitário. Talvez você não tenha amigos e até a sua família não te dá atenção o suficiente. E por isso você pode se sentir sozinho e não ver valor na sua vida. Porém, eu quero que você saiba que mesmo nesses momentos você não está sozinho. Jesus Cristo está com você e a sua vida é muito importante. E por isso eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único
que realmente pode te ajudar, independentemente da sua situação. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!